nosso Deus, único, fiel e verdadeiro. Honras e glória seja dado a Jesus Cristo, o Rei da Glória, Todo-Poderoso, maravilhoso, exaltado ao Criador dos céus e da terra. Que nesta tarde, no qual se cai a noite, a plenitude do poder e do Espírito Santo venha estar com cada um de nós neste momento. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca irão se abalar, mas permanecerão firmes para todo o sempre. A palavra de Deus, em Mateus 19, versículo 16. Eis que se aproximando dele, um jovem disse: Bom mestre, que bom farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? Jesus disse-lhe: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honrai ao teu pai, honrai a tua mãe. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo? E disse-lhe o jovem: Tudo isto eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. E segue-me. O jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, e disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade eu vos digo, é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez eu vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Você pode glorificar a Deus nesta noite. Você pode exaltar ao nome do Senhor nesta noite. Você pode agradecer a Deus nesta noite pela tua vida, por qual Ele tem te concedido, pelas maravilhas na qual Ele tem feito na tua vida. Eu quero te dizer, o reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que haja salvação, para que haja arrependimento. Jesus Cristo, o Rei da Glória, está voltando. A humanidade se encontra preparando para receber aquele que é todo-poderoso, aquele que é maravilhoso, aquele que é santo, é eterno, o digno de honra, digno de glória, digno de todo o domínio, digno de todo o poder, digno de todo o louvor, somente para Ele e por Ele. Senhor, nesta noite, nós nos achegamos diante da Tua presença, primeiramente para Te agradecer, para Te engrandecer o Teu santo nome, porque o Teu nome é santo, porque o Teu nome é justo, porque o Teu nome é fiel, porque o Teu nome é verdadeiro. Ó Senhor, neste momento, cubra este lugar com um manto de glória. Cubra cada ser, a cada vida, cada pessoa que se encontra adentrando, Senhor, neste canal, neste momento, para ouvir a palavra da Tua edificação, para que haja transformação, transformação de mente, transformação de vida, transformação de caráter, para que haja salvação na Tua casa, para o Teu reino, porque toda honra, toda glória pertence ao Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. Senhor, vai de encontro a cada coração, manifesta o Teu poder de uma forma sobrenatural, para que possas entender que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A palavra de Deus, ela nos relata, em Mateus 19:16, que havia um jovem rico. E este jovem, ele era dono de muitas propriedades. Este jovem, ele era um homem no qual ele tinha temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Mas não bastais só ter o temor ao Senhor.
Basta você seguir, se alinhar diante da presença. Você não se apegar às suas riquezas, aos seus bens. Não se apegar a nada que constitui vida acima de Deus. A nada que existe na existência acima de Deus. Deus em primeiro lugar. Amai ao Senhor, ao teu Deus, acima de todas as coisas. Aquele cujo ama a tua esposa, o teu marido, a tua filha, o teu filho, que ama o teu carro, a tua casa, os teus bens, a tua fazenda, o teu apartamento, a tua riqueza, acima de Deus, não é digno de Deus. Porque o reino dos céus não é um reino material, mas é um reino espiritual, é um reino sobrenatural, é um reino na qual Jesus Cristo, ele veio pela tua vida, nesta matéria, ele fez esta matéria, para que você vivesse nesta matéria, para que você retornasse para o mundo espiritual, para o mundo que irá te transformar, que irá te purificar, que irá te libertar de todas as opressões deste mundo. Porque nada temos, tudo que temos pertence ao próximo. Porque se você compra um carro, se você não paga imposto dele, você parar numa blitz, o Estado vai te tomar o teu carro. A tua casa, se você não pagar o imposto da tua casa, eles vão tomar a tua casa. A tua vida não é tua porque Deus, ele te deu ela. Então nós somos donos de nada, nada temos. A única coisa que nós temos é o direito de adorar a Deus, de buscar a Deus, de achegarmos a Deus, para que possamos estar em Deus. E nós estamos em Deus, estando com Ele, para Ele e por Ele, nós somos donos de todas as coisas, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele te chama de filho. Você deixa de ser criatura e você passa a ser filho de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, quando você coloca a Deus acima de todas os seus bens, de todas as suas materialidades. Você coloca a Deus acima da sua própria existência, da sua própria vida. Mesmo que você morra por acreditar em Deus, que você doe a sua vida pela sua fé, você está fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? É eu ser bom? É eu ser justo? Fazer a vontade de Deus é você amar a Deus acima de tudo que existe, acima da sua existência. É você ter uma conexão com Deus. Aquele homem, ele era um homem que ele seguia os mandamentos. Ele honrava o pai, ele honrava a mãe. Ele amava ao próximo como a ti mesmo. Mas ele estava apegado às suas materialidades. Ele estava apegado à sua concupiscência humana, que ele se apegou nas suas fazendas, nos seus gados, nas suas casas. Ele era um homem muito rico. Então, Jesus Cristo, ele fala, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Camelo dizia uma corda daquelas que amarra a âncora do navio, passar no fundo de uma agulha. É mais fácil que para nós, como seres humanos, isso é improvável e impossível acontecer. Mas para Deus não há improvabilidade. Mesmo que você esteja apegado a coisas, a riquezas, que são riquezas corruptíveis. Hoje a palavra de Deus, ela chega à porta dos vossos corações, para te desprender de todas as garras deste mundo, para que primeiramente venha adorar somente o Senhor, o teu Deus, o Deus que te criou, que te amou, aquele que foi transpassado, foi ferido, foi moído, aquele que vive eternamente diante do teu ser. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não há vida, sem Ele não há existência, porque nós vivemos nele e Ele vive em nós. Mas quando você é templo, você tem que ser habitação. E para que sejamos habitação de Deus, esta palavra, ela tem que adentrar, ela tem que gerar frutos, frutos de arrependimento, frutos de liberdade, frutos de salvação, frutos de entendimento, fruto de desapegamento, porque você tem que se desapegar de tudo o quanto você tem para fazer primeiramente a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Ide pelo mundo, pregai ao evangelho do reino dos céus a todo ser, a toda criatura, aos que perecem, aos que sofrem, aos que têm fome, sede, frio, aos que estão doentes, endemoniados, caídos, decaídos, nas sarjetas, nas vielas, nos becos, nas favelas, nos países em guerras, aqueles que não amam mais a sua própria vida. Pregai ao reino dos céus a verdade da justiça do Senhor, que Ele está voltando e que Ele vem para mudar esta malignidade desta terra que jaz no maligno.
Fazer a vontade de Deus está acima da minha própria vontade. A minha vontade, este momento, era estar sentadinho, dormindo, comendo, passeando. Mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou levando a palavra de Deus da forma na qual eu posso levar, nas ruas, do beco, nas favelas, nas vielas, no meio tecnológico. Eu estou fazendo a minha parte diante de Deus. Todos nós fomos chamados, mas a seara é grande, e poucos são os ceifeiros para estes últimos dias, na qual se aproxima. As trevas cobrem a terra, já não há mais amor, um desamor total. A malignidade tem tomado conta de todo o planeta Terra. A perversidade da humanidade rompe os limites da graça, da glória do eterno, porque Deus, ele olha lá de cima e olha para esta terra neste exato momento. Enquanto eu prego para você, crianças estão sendo estrupadas, cristãos estão sendo esquartejados, queimados, por pregar e viver a palavra do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos num país no qual ainda, perante a presença do Senhor e as mãos do Senhor e pela misericórdia do Senhor, nós temos o livre-arbítrio de levar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, de salvar almas para Deus. E muitos de nós estão dispersos dentro das suas casas, dentro dos seus carros, dentro dos seus lares, com as suas famílias, em frente à televisão, adorando a imagem da televisão. Tudo que você adora acima de Deus, você está adorando ao mundo. E você fazer a vontade de Deus, você tem que se desprender de todos os seus benefícios próprios. Fazer a vontade de Deus, ela é a coisa mais difícil que existe, porque no reino dos céus não entrará covardes, não entrará aqueles que não fazem a vontade de Deus. Ah, mas eu sou crente. Crente até o capeta é. Ele é o crente mais velho. Na terra não é o lugar que mais se clama. No inferno é o lugar que mais se clama. Mas já não se ouve o clamor. Por enquanto estamos na terra, por um breve tempo. E esse breve tempo está sendo abreviado, porque a terra geme e chora com as suas primeiras dores de partos. E quando se desligar o limite da graça, ao ressoar da trombeta, quando o alarido tocar, a trombeta ressoar, ele virá com poder e grande glória. E naquele dia, aqueles que se diziam fazer a vontade de Deus irão chegar diante do trono do Senhor e falar assim: Senhor, como esse homem rico falou com Jesus, falar: Senhor, eu tenho feito, eu amei o meu pai, eu amei a minha mãe, eu segui os teus mandamentos, mas eu não me desprendi da televisão, eu não me desprendi daquilo que eu gosto de fazer, do jogo, do futebol, dos vícios. Eu não me desprendi, Senhor, das minhas malignidades, das minhas prostituições, das minhas concupiscências. Eu não me desprendi, Senhor. Mas eu conheci a Deus, mas eu não andei com Deus, eu não vivi a Deus, eu não estava com Deus, eu não estava fazendo a obra de Deus, eu não segui aquilo que é o mais importante, de ser filho de Deus. Criaturas. Somos criaturas, porque fomos concebidos em pecados, e constantemente estamos em pecados, e é necessário que toda a humanidade se arrependa todos os dias, e peça perdão ao Senhor, o teu Deus, porque pecamos no agir, no falar, no pensar, nós pecamos no julgar, no irar, nós pecamos, e muitas das vezes pecamos conscientes daquilo que é pecado, e continuamos pecando. Mas as graças do Senhor, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa vos alcançar, porque Ele vos amou enquanto há vida dentro de você, ao tempo de você se arrepender. Porque é assim: eu preguei, eu orei, eu busquei, eu fiz, aconteci, não importa, mas no dia que ressoou as trombetas, se você estiver em pecado, você vai ficar na terra. Você vai ficar na terra. É um pecadinho, outro pecadinho, não importa. No ressoar da trombeta, se você não estiver com azeite e não estiver preparado para que a sua lamparina esteja acesa e mantenha o fogo do Espírito dentro do teu ser, você ficará para trás. Se você está preocupado com seus diplomas, com seus estudos, com a sua família, se você está preocupado com o seu comércio, se você está preocupado com outras coisas neste mundo, você ficará para trás. Amai primeiramente o Senhor, o teu Deus, acima da sua própria existência, do seu próprio entendimento, do seu próprio conhecimento. Viverás nele e ele em você. A quem nós amamos neste momento?
a quem nós conhecemos neste momento. Porque conhecer a Deus, todos conhecem. Todos já ouviram falar de Jesus. Mas quantos estão no caminho? Porque espaçoso é o caminho do mundo, que te conduz à perdição. Caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas no final são caminhos de morte. Caminhos que parecem reto diante dos teus olhos, mas estão te levando para o precipício. Pastores que se dizem ser lobos transvestidos em peles de ovelhas, que têm arrastado milhões, milhares para o matadouro. Por falta de conhecimento, por falta de estruturar-se nesta palavra. Esta palavra é uma palavra que é viva e que é eficaz. E esta palavra pode passar os céus e a terra, mas esta palavra, ela nunca vai passar. Porque Deus, Ele é a palavra, Ele é o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas que foram feitas, sem Ele, tudo do que foi feito, nada se fez. Ele é e sempre será. Não precisa de mim, não precisa de você, não precisa da humanidade, porque Ele é a existência e viverá. O homem está sendo como um parasita na terra. A terra é vive. Ela é viva, ela geme e chora pelas concupiscências do pecado do homem, que se tornou um parasita em destruição. Um parasita em fazer guerras, um parasita em fazer desamor, um parasita em matar almas, um parasita em ser governado por demônios, em adorar a ídolos, em adorar esculturas, imagens, e não se convertem ao Senhor o teu Deus. O reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que tenha entendimento que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Deus e é o Criador. Queira ou não, toda a humanidade o confessará, todo o joelho se dobrará, toda a língua o confessará. Todos confessarão, queira ou não. Os que julgam, os que zombam, os que adoçam a cruz, porque agora é o Deus de carro, é o Deus de casa, é o Deus da prosperidade. É o Deus disso, é o Deus daquilo, é o Deus que traz marido de volta. Esse Deus é o Deus do mundo, chama-se Satanás, porque o meu Deus, o caminho de Deus, ele é apertado, a porta é estreita e o caminho é muito apertado, e são poucos que adentrarão a este caminho. Então se prepare, porque Jesus Cristo vem, o Rei da Glória, o Eterno, o Maravilhoso, o Santo de Israel, para eliminar todas as malignidades deste planeta Terra, para tirar este parasita que tem destruído a humanidade, que tem habitado nos governos, nos órgãos públicos, judiciais, políticos, sociais. Milhões e milhares de crianças morrem de fome, perecem. Quando você vai para o lado da Bahia, passa por Nazaré das Farinhas, que são um dos lugares mais diabólicos que existe aqui no Brasil, onde eles consagram todo tipo de feitiçaria, de idolatria, macumbaria, fazem pactos com o demônio. Você vê criança de 3 anos, 4 anos, tampando buraco, comendo terra no meio da rua, os pais vendendo os filhos, porque não tem, um adulto ganha R$7 por dia, e nós idolatramos ao nosso presidente, aos nossos governantes, filhos de Satanás, porque não existe um político bom nesta terra, porque fazem aquilo no qual Deus determina. Bom é Deus. Eles querem ganhar, usar a desgraça da humanidade para ganhar títulos eleitorais, para que a humanidade não abra os olhos e seja manipulada, porque somos manipulados desde o princípio e continuamos a ser manipulados, porque nós não nos desapegamos das nossas vaidades, das nossas concupiscências, das nossas malignidades. Nós não nos entregamos verdadeiramente diante do Senhor, o teu Deus. Até quando vivereis e não vos convertereis dos teus maus caminhos? Até quando vos não alinhará diante da presença do Eterno, para que tenhais vida e viva eternamente? Porque Ele vem, e naquele dia, ao ressoar da trombeta, não adiantará clamar, não adiantará se arrepender, enquanto você tem a vida. Porque muitos que estão ouvindo esta mensagem, ou que ouvirão esta mensagem, pode ser que seja a última oportunidade que Deus está te dando para que Ele adentre ao teu coração, para que Ele transforme o seu caráter, para que Ele transforme a sua alma, para que haja salvação. Porque primeiro eu ouvi, depois eu vi, depois eu testifiquei e entendi. Todas as visões, todos foram tomados diante do Senhor. Primeiro eles ouviram a voz
A voz que clama no deserto, se arrependa a humanidade das tuas malignidades, das tuas concupiscências, dos teus pecados, dos teus caminhos tortuosos, para que haja redenção, para que haja transformação, para que haja salvação diante do Senhor o teu Deus. Não há outro Deus. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida, e sem Ele nós não vivemos. Aquele homem, ele tinha tudo, ele era uma boa pessoa perante aos nossos olhos humanos, ele estava no caminho certo perante aos nossos olhos humanos, mas quando ele encontra o próprio Deus, Deus ali fala com ele: tudo isso eu tenho feito. Ele primeiro chama assim: mestre, bom. Aí Jesus fala com ele assim, ó: bom é somente Deus. Ele reconheceu que Jesus era Deus. Ele reconheceu que Jesus era Deus. E ele queria participar, mas ele estava aprisionado. Ele estava aprisionado nos teus bens, nos teus comércios, nas tuas fazendas. Ele estava aprisionado nos teus gados, nas suas riquezas. Ele não largaria aquilo para viver o que é sobrenatural. E hoje Deus, ele te chama para largar a concupiscência deste mundo, para viver o sobrenatural do Senhor, para que sejais edificado na presença do Eterno, o Deus Criador, Rei do Universo, para que sejais salvo diante da graça do Senhor, para que Ele vos alcance de uma forma sobrenatural. Ei, até quando vos ficará dormindo? Desperta, tu que dormes. O Rei da Glória vem, não tardará. Sejais prudente, mantenhais ao teu azeite, não venda, não compre, não venda, não compre. Aquilo que vos recebeu de graça, dai de graça. Alcançai as vidas, alcançai as almas. Porque muitos querem julgar: ah, eu estava no altar, pegando a palavra de Deus, eu suicidei. Vai para o inferno. Deus é o dono da vida. Se você tirou a sua vida, já não há salvação para você. Se você foi fraco, covarde e desistiu, porque Deus, ele não falou que esse mundo seria fácil, não. Desde o princípio ele já fala: o mundo jaz do maligno, mas mantenha a perseverança, persevereis, e tenha o entendimento que eu estou contigo todos os dias das vossas vidas. E o homem tem temido ao maligno, tem temido as suas dorezinhas, porque os covardes não entrarão no reino dos céus. O reino dos céus não é para
Veja. Pega outro microfone para mim. Glória a Deus. O microfone descarregou. Aleluia. Glória a Deus. Estão me ouvindo? Manda um oi para mim. Estão ouvindo? Aleluias. Glória a Deus. O homem se desviou dos caminhos no qual conduz a vida. Mas Jesus Cristo, ele traz esta vida ao teu coração. Ele traz o poder para a tua salvação. Porque ele é e sempre será o Rei da Glória. E assim, aquele homem rico que possuía muitos bens, aquele homem que fazia ao bem ao próximo, mas ele não se desapegou dos seus valores. E hoje Deus, ele te chama para que você venha desapegar dos teus bens materiais, que você venha se desapegar de tudo quanto te prende, para que não vos alcance a Deus e ao reino dos céus. Hoje ele veio te chamar para que você seja salvo diante da presença do Eterno, porque a glória do Senhor resplandece, que quando pregamos neste lugar, a glória do Senhor se faz manifesto, e já são 7 horas da noite, mas a glória do Senhor está resplandecendo aos céus, e assim quando termina, vem a escuridão, mas a glória do Senhor permanece diante dos teus olhos, aos vossos corações, para que aceite a palavra do reino dos céus, e se converta dos teus maus caminhos, se alinhe diante da presença do Eterno, do Rei soberano, que fez os céus e que fez a terra, aquele que vive, aquele que é e sempre será fiel e verdadeiro. E hoje ele quer te alcançar de uma forma sobrenatural, para que vás e des frutos, frutos de vida, frutos de liberdade, frutos de conhecimento, frutos de entendimento, mas o principal fruto, fruto de edificação, fruto de santificação, fruto de purificação, fruto de encaminhamento diante do Senhor, o teu Deus. Porque Deus, ele te chama todos os dias. Deus chama a humanidade ao arrependimento. Todos os dias, Deus chama a humanidade ao arrependimento. Todos os dias, Deus chama a humanidade ao arrependimento. Mas muitos estão dispersos, muitos estão ali nos seus próprios afazeres, nas suas próprias situações. Aquele homem fazia tudo, ele seguia os mandamentos do Senhor, mas ele não se desprendia dos seus valores. E hoje Deus, ele te chama de uma forma sensacional para que venhas contemplar que ele é o Senhor e nele está o poder. Ele quer te alcançar neste momento para que tenhais vida, vida diante do Eterno, diante da criação da existência, vida eterna. Vida eterna. Se desprender de tudo quanto te prende diante do Senhor, o teu Deus. Você está à beira do caminho, se alinhe diante da presença do Senhor. Ouça essas palavras, que são palavras que irão edificar. E nos altares já não pregam desta forma. Eles vão pregar que Deus, ele vai te dar o carro, ele vai te dar a casa, a família, que ele vai trazer sua mulher de volta. Trabalham com demônios operando dentro das igrejas. Ouve estas vozes que clamam ao deserto. Se arrepende e se alinhe diante dos teus caminhos. A tua busca com o Senhor é você que tem que fazer com ele todos os dias. O teu elo de estabelecimento com Deus é jejum e oração, é conexão, conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. E muitos conheceram essa verdade, mas não são libertos, estão cativos de si mesmo, refém dos seus próprios pecados, das suas próprias concupiscências, das suas próprias vaidades. Porque se você adora uma televisão 4, 5 horas por dia, mas você não tira 2 horas para adorar a Deus, você vai para o inferno. Você não está fazendo a vontade do Senhor, porque aquele que faz a vontade do Senhor vive no Senhor, tem que estar no Espírito, com o azeite. Ele tem que estar com o poder de Deus poderoso, naquele que ele crê, naquele que ele confia. Ele tem que ir pelo mundo, pregar o evangelho ao seu vizinho, a toda criatura, no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, na tua família.
E mesmo se a sua família não aceitar, você continua pregando diante do lado de fora que Deus ele vai fazer a obra. Porque quando você trabalha para Deus, ele vai operando dentro da sua casa, dentro do teu lar, vai transformando o teu caráter, a tua vida, a tua família, os teus familiares. Aqueles que não tem jeito, Deus vai dando jeito, porque para ele não há improbabilidade, não há impossibilidade. E o homem ele vai te oferecer um Deus de troca, um Deus de negócio. Você tem R$1.000 para você dar de dízimo? Você tem R$10.000 para você botar a sua fé em prática? Vendem aquilo que não são deles. Quem cura é Deus, quem liberta é Deus. Dá de graça o que recebem de graça. A ele a honra, a ele a glória. Os homens querem tomar os palanques nos seus banquinhos vermelhos, nas suas cadeiras vermelhas, para ganhar nomes, ganhar títulos, raças de víboras, até quando vos convertereis dos teus maus caminhos. O juízo divino está diante dos olhos de cada um de nós. E neste dia, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis iniquidades, porque quando pecais consciente, e muitas pessoas, eu não estou falando para as pessoas que fazem, que dão para eles, mas é para os principais, que estão lá em cima, lá, os poderosos que estão lá em cima andando nos seus carrões e conduzindo as suas vidas ao abismo, ao inferno. Para que vós abrais os vossos olhos e entendimento aos vossos corações, para que entendais que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ele veio de graça para você ter vida, e não compreis, não negocieis. Nesses últimos dias, você pode ter certeza, toda a terra está sob as dores de partos infindáveis, mas aqueles que servem a Deus é a diferença dos que servem e dos que não servem, porque aquele que serve a Deus tem a proteção do Deus eterno diante de você. Mesmo que todo mal sobrevenha, a proteção de Deus estará sobre a tua casa, sobre a tua vida. Não é por aquilo que você dá que você doa. É por aquilo que você é, que você busca. É por aquilo que você vive nele, para ele, por ele. E se você amar mais as suas concupiscências, o teu carro, a tua casa, as tuas vaidades, do que a Deus, você não é digno de Deus. Se você amar mais o seu filho acima de Deus, você não é digno de Deus. Se você amar o seu cachorro, o seu gato, o seu periquito, o papagaio, você não é digno de Deus. Se você amar as tuas fazendas, as tuas riquezas, como aquele homem rico, em Mateus 19:16, ele seguia todos os mandamentos. Ele reconheceu ao autor e consumador da vida. Mas ele não foi capaz de se desapegar dos seus bens para servir. Não é que você vai doar para os outros. Mas eu estou falando que você não pode colocar aquilo que você tem acima do Senhor, acima da tua busca, do seu intelectual com Deus. É você e ele no seu quarto. É você e ele orando a ele, pedindo, buscando, para ele que esteja conectado em ti. É de graça, é de graça, é o seu joelho dobrado, é a sua oração, é a sua consagração, é a sua busca, é você ser cheio do Espírito, da presença, para que você cumpra a palavra que é determinada, porque grande é a seara e são poucos os ceifeiros dessa terra. Até quando vos ficareis dormindo, que tem um propósito, no qual Deus vos chamou e vos convocou, estás à beira do caminho neste momento, que esta palavra dentro a divisão da sua alma, a profundeza do teu espírito, do teu coração, para que vás e des frutos de liberdade, frutos de salvação, pelo nome de Jesus. É ele que cura, ele que liberta, ele que salva, e toda a honra e glória seja dado a ele. E agora, neste momento, eu chego ao fim desta mensagem. Adorais somente ao Senhor, ao teu Deus. Cultuai a ele, somente a ele. Não adorarás imagens nem esculturas. Não adorarás ídolos, não adorarás a concupiscência deste mundo. Não idolatrarás. Aquele que é idólatra, que idolatra o teu carro, a tua casa, a tua mulher, os teus filhos, não é digno de Deus. Adorarás somente o Senhor, o teu Deus, o teu Criador, o teu Redentor, o teu Salvador, o teu Libertador, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Desperta. E agora, neste momento, o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produzir bom fruto, esta será colhida. A que produz mau fruto será desarraigada, arrancada, lançada e jogada ao fogo. Agora, neste momento, eu quero orar pela tua vida, para que você possa entender e aceitar esta palavra ao teu coração. Eu não estou aqui para pregar uma cruz açucarada. Eu não estou aqui para falar que Deus ele vai te dar, que ele vai fazer. Ele faz sim pela tua fé, pela tua busca, pelo teu entendimento, pelo teu conhecimento,
pela tua adoração. Porque muitos são curados e outros não. Porque depende da fé de cada um. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você realmente, você tem uma fé pura, Deus ele faz. Agora se você tem uma fé de negócio e de troca, ele não vai fazer. É desta forma que funciona. Não sou eu que curo, não sou eu que liberto. Quem liberta é ele. É por ele, é para ele. A glória é dele, o poder é dele. Então quando você tem fé, as coisas acontecem, mas você tem que ter uma fé pura em Jesus Cristo. E ele vos convocou, ele vos chamou, ele vos desviou dos caminhos do Senhor, e que estás afastado neste momento. Eu quero te dizer neste momento: o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produz bons frutos será colhida, a que produz maus frutos será desarraigada, cortada e lançada ao fogo do inferno. A voz que clama no deserto para arrependimento, para a salvação, para o chamado, o propósito do qual Deus te escolheu. A seara é grande e são poucos os ceifeiros. E se neste momento você entrou para ouvir estas palavras, eu vou orar pela vida de vocês e eu vou encerrar esta mensagem. Mas se você quer aceitar a Deus, o caminho, a verdade e a vida, aquele que não for achado escrito no livro da vida, não tem parte com Deus. Não importa se você for uma pessoa boa, como esse homem rico, que ele fazia tudo, mas ele estava preso das suas concupiscências, da sua riqueza. E se você está preso em algo que te prende mais do que Deus, você não é digno dele. E se hoje Deus ele chegou para te libertar pelo poder da palavra do Senhor, que é viva e eficaz neste momento. Porque os livros são os meus atos, os seus atos, as suas atitudes. Os livros todos, tudo que acontece no ciclo humano desde Adão está sendo anotado nos livros. Nos livros. Agora existe um único livro, e esse livro é o livro da vida. E aquele que não for achado escrito no livro da vida, que ninguém nem nos céus, nem debaixo da terra, nem na terra, tem o poder de abrir, a não ser Jesus Cristo, Deus único, o Senhor do universo, que irá abrir este livro. E se você não for achado escrito o nome nele, você não terá parte com Deus. E agora neste momento eu venho te oferecer aquilo que foi me dado de graça, a salvação de almas para o reino dos céus. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, você que está afastado, e se você que não aceitou a Deus quer aceitar a Deus, não precisa mandar mensagem, não precisa falar, neste momento é você, a sua fé e Deus ao teu coração. Coloque a mão no teu coração e repita assim comigo: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejais apagado. Você que está afastado do caminho do Senhor, Senhor Jesus, reescreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejais apagado. Eu estou retornando para a tua presença, para que vos venha reescrever o meu nome, em nome de Jesus. Você que está doente no mundo dos vícios, do álcool, da droga, do crime, você que está doente do teu corpo físico, eu vou orar pela tua vida. Desligue os vossos pensamentos das coisas terrenas deste mundo. Ligue somente em Jesus Cristo. Ligue somente em Deus. Em nome do Pai, Jesus Cristo. Em nome do Filho, Jesus Cristo. Em nome do Espírito Santo, Jesus Cristo. Em nome da Trindade que se torna única, Jesus Cristo. Pai, vai de encontro a estas vidas, do alto da cabeça à planta dos pés. Vai revestindo com teu poder, limpando todo o pensamento, tirando tudo quanto não provém de dentro, do alto da cabeça à planta dos pés, de dentro do coração. Tira todas as trevas para que haja luz, para que haja esperança. Todos os vícios saiam em nome de Jesus. Todas as malignidades saiam em nome de Jesus. Todas as obras de macumbaria e feitiçaria saiam em nome de Jesus. Que toda a doença física, moral da mente saia em nome de Jesus. Que toda a doença dos pensamentos saia em nome de Jesus. Que toda a doença da visão do coração, do rins, do fígado, dos pâncreas saia em nome de Jesus. Que todas as células venham ser restituídas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam curados, sejam libertos, restaurados, restituídos pelo nome de Jesus, que tem poder sobre todo nome. O Deus que cura, toda honra e glória é dada a Ele. É por Ele, é para Ele, porque é Ele que opera milagres e maravilhas. Deus maravilhoso, eterno, santo, justo, poderoso. Em nome de Jesus, receba da parte do Senhor, o teu Deus, honras e glória a Ele. Somente a Ele. Você pode glorificar a Jesus Cristo agora, nesta noite.
agradecer a Ele agora nesta noite. Falar assim, tão bom tem sido, ó Senhor, na minha vida, pela casa que eu tenho, pelo abrigo que eu tenho, pela roupa que eu vesto, pelo alimento que eu alimento, pela moradia na qual me sustém, Senhor, que o Senhor tem me dado. E pela vida e por essa oportunidade de salvação que chegou à minha vida. Eu te agradeço, ó Senhor, meu Deus, porque lindo és o Senhor, maravilhoso, eterno e santo. Em nome de Jesus, continue na presença do Senhor, o vosso Deus, aquele que tudo criou e que tudo pode fazer, aquele que vos amou. A paz do Senhor, meu irmão Hélio, homem de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou encerrando neste momento. Tem mais de 1 hora que eu estou transmitindo. Mas Deus, Ele está com cada um de nós. Não vos desanimeis. Porque Ele é eterno. Ele é santo e Ele é maravilhoso. E Ele vos amou de tal forma sobrenatural que vos venham a entender que somente para Ele vivereis. A seara é grande, e são poucos os ceifeiros que se aliarão diante da presença do Eterno. Jesus Cristo está voltando. Não temas, não tenhas medo, porque os anjos do Senhor proclamam a tua glória diante dos altos céus, porque Ele é vivo, Ele é eficaz. A presença do Eterno está sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a tua vida, porque uma vez que você conhece a verdade, esta verdade ela vos liberta, e uma vez que vos aceite a Jesus dentro dos vossos corações, produzis frutos de salvação, de arrependimento, frutos de liberdade, frutos em Deus. Somente nele, para ele viverás. A seara é grande, são poucos os ceifeiros do reino dos céus. Jesus Cristo está voltando. Se alinhe de todo o teu coração. A tua busca é você e Deus. É você estando com Deus. É você dobrando o seu joelho. É você conversando com Deus. É a sua intimidade com Deus. Não deixe que falte o azeite na tua botija. Não deixe que falte o azeite e a presença do Espírito, porque Deus, Ele falou, o Espírito Santo está conosco todos os dias. Basta você adorar, basta você buscar, basta você clamar. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa vos alcançar, e nem os ouvidos vos agravados para que não possa vos ouvir. O Senhor, a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos, porque muitos andam dispersos nesta terra, muitos andam dispersos com seus próprios prazeres, como aquele homem rico que não podia se desprender da tua riqueza, da tua materialidade. Mas eu quero te dizer que tudo que é corruptível se revestirá e será incorruptível quando o mestre voltar, quando o alarido ressoar, quando as trombetas tocarem. Como você estará neste momento? Como você estará? Preparado? Ou à beira do caminho? Se preparem. Ide pelo mundo, pregue o evangelho. Não se atemorizeis com os falsos doutrinadores, porque Deus, Ele não te julga pelo teu cabelo. Deus, Ele não te julga pela tua barba, pela tua roupa, pela tua riqueza, mas Ele julga assim, segundo ao teu coração, que Ele conhece as intenções e os pensamentos dos vossos corações. Sejais puros e verdadeiros diante do Senhor, o teu Deus. Aceitarás a verdade e ela vos libertará, porque uma vez que você aceita e você começa a praticar, a presença do Espírito Santo é o que te limpa, é o que vai te purificar. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesta noite, para que vós tenhais vida e salvação diante de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Em nome do Senhor, o nosso Deus.